Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor, estou eu aqui novamente, Ayrton dos Santos de Oliveira. Irmãos, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma pergunta a vocês. E não precisam responder a mim ou a quem está do seu lado, mas a vocês mesmos. Como devo viver a minha vida? Eu estou vivendo do jeito que Deus espera de mim? Irmãos, durante as leituras que eu estava tendo hoje de manhã, eu me deparei com um famoso filósofo. Eu não sei a pronúncia ao certo, mas eu acho que o nome era Nietzsche, Friedrich Nietzsche, se eu não me engano. Ele acreditava que o cristianismo, que os cristãos, é o que causou o declínio da humanidade. E que viver de uma forma submissa, humilde, corajosa, todos esses valores, para ele, era o que tornava o homem fraco. Ou seja, servir humildemente com respeito e nunca querendo conflito. Era algo para ele que trouxe a queda da humanidade. Mas, irmãos, eu discordo completamente dessa opinião de Nietzsche. Para você que está aí, estudioso, assistindo esse vídeo, eu espero que você compreenda o que eu vou falar aqui neste vídeo. Irmãos, Nietzsche, ele gostava muito do humano Jesus. Porém, quando se tratava do cristianismo, na época dele, que era lá 1800 e alguma coisa, ele via o cristianismo como uma simples religião. E é nisso que eu quero tratar com vocês, irmãos. O cristianismo, o ser cristão, não cristianismo, ser cristão, não é apenas uma religião. Não. Eu busquei o significado de religião para contender e dizer que crer em Deus, crer em Jesus não é uma religião. Porém, na definição, realmente é o que aparenta. Porém, irmãos, é aí que entra um ponto. Se crer em Deus é considerado uma religião, tem que acrescentar mais uma palavra nisso aí. Verdadeira. Pois, embora as outras religiões preguem o amor, doutrinas e filosofias, falem o que é certo, os valores morais, como você deve agir na nossa amada sociedade e tudo mais, apenas Deus realmente faz isso ter valor na sua vida. Então, irmão, viver com amor em Deus não é você ser fraco, não é você porque abaixa a cabeça ou aceita plenamente o que jogam em você, que isso torna fraco. Não reagir aos maldizeres que falam sobre você, não implicar ódio ou querer vingança contra seu irmão, não é você ser fraco. É você agir em nome de Deus, agir como Deus quer que você haja. Pois, embora Deus tenha nos dado a liberdade para fazermos o que quiser, para a gente beber, para a gente sair para a festa, para a gente fazer isso, irmãos, se você crer que está agindo conforme Deus, e ao ler a Bíblia, você não ver culpa no que faz, pois bem, se age conforme a Bíblia e a palavra de Deus, viva sua vida como quer. Se ela estiver de acordo com a vontade de Deus, isso não o tornará fraco. Isso fará com que você herde a vida eterna. Nietzsche, o que Nietzsche tanto queria era a humanidade, um forte para viver a sua vida como quiser. Essa era basicamente a filosofia dele. Viva como quer. Faça o que quiser. Aceita o que vem depois, mas viva a sua vida ao máximo. Mas, irmão, não é que a gente, nós que cremos em Deus, desvalorizamos. Você aí que está estudioso ou que não está crendo no que eu estou falando. Não é que nós que cremos em Deus não valorizamos a vida na terra. Não. Nós valorizamos ela, porque é um presente que Deus nos dá. Ele deu a sua vida para você aproveitá-la, para você viver. Claro, ele estipulou um caminho para você seguir. Não para que você viva preso,
mas para que você viva uma vida de liberdade e que leve ao caminho da vida. Deus não cria regras, irmãos, para proibir você de fazer alguma coisa. Ele cria regras para que você viva do jeito certo, se afastando do pecado. Nietzsche achava que a filosofia cristã, que crê em Deus e tudo que estivesse relacionado a isso, era agir na moral de escravos, que nós éramos escravos. E bendito seja isso, pois somos servos de Cristo. Nós vivemos nossa vida para Ele. É dessa forma que nós aproveitamos. E isso não nos torna menos fracos do que ninguém, pois só quem tem poder é Deus, irmãos. Vivas e muitas vezes na Bíblia, Deus não nos ensina a desobedecer às nossas leis, a não viver a nossa vida. Não, Ele só nos diz como nós devemos aproveitá-la da maneira certa. Pois no momento em que nascemos, irmãos, estamos fadados à morte. Nossa vida aqui é passageira. E nós dizemos isso não é desvalorizar a vida, é uma verdade. Essa vida logo se acabará. O tempo, a demora. Você acordou hoje cedo e pode pensar, eu acordei hoje, vou acordar amanhã também. Graças a Deus seja dado, irmão. Porém, você sempre deve estar alerta. Amanhã vou me converter, amanhã vou pedir perdão e tudo será resolvido. Deus perdoa. Deus perdoa sim, irmãos. Se alguém dizer que não, não acredite nisso, pois Deus perdoa. Porém, quando você aceita crer nele e se arrepende de tudo que fez para seguir nesse novo caminho, você, irmãos, vive a sua vida para ele. E você vivendo essa sua vida para ele, irmão, você está sendo servo dele, mas não é como os servos ou escravos de homem. Você está perto de alguém que é justo, aquele que trata você não como um simples escravo, mas como um filhinho, uma ovelha que merece amor. Irmãos, peço que abram comigo em Salmos, capítulo 15, a partir do verso 1, que o precioso Davi, famoso rei de Israel, a quem Deus amava muito. Davi, irmãos, teve um único erro. Teve um único erro que foi em um momento. Ele deixou de amar completamente ao Senhor para buscar a mulher de um irmão. E eu digo irmão não em sangue, mas um irmão de Deus. E irmãos, por que eu digo que ele deixou de amar a Deus? Há um versículo na Bíblia que diz: de nada terei falta. Não, nada me faltará. Com certeza você já deve ter ouvido esse versículo na Bíblia. Porém, a tradução correta é: de nada terei falta. Ou seja, o amor de Deus para você basta. Nós podemos fazer muitas coisas nesse mundo que nos trarão felicidade, mas sabe por que o cristão não faz? Não é porque isso não é bom ou porque ele não quer aproveitar a vida. É simplesmente porque basta o amor de Deus. A tradução correta, irmão, de nada sentirei falta, de nada terei falta. Por quê? Porque o amor de Deus é o suficiente para você viver sua vida. E mesmo assim, ser feliz. Satanás dizia que Jó só amava a Deus porque Deus protegia ele. Mas Deus podia ter deixado, irmãos. Na nossa concepção, Deus podia ter deixado como estava, Jó sendo feliz e tudo mais. Mas para demonstrar que o que Satanás falava era falso, Deus deixou. Porém, uma única coisa Deus não deixou de Satanás tocar na vida de Jó. E foi a vida de Jó. Deus não quer sua morte, irmão. Ele quer que você viva como deve ser vivido. Não para que você seja apenas mais um vivendo sua vida como um escravo. Não. Para que você viva a sua vida. Para que quando você morra nessa vida, você conquiste a verdadeira vida. Irmãos, o Salmo de Davi, no capítulo 15, ele fala como alguém deve viver sua vida. O que é um bom cidadão? Quem é bom?
aos olhos de Deus, a maneira correta de se agir. Irmãos, a Bíblia, ela jamais vai deixar de ser correta. Ela nunca vai ficar atrasada, pois elas são princípios que levam à vida eterna. Nunca ponha limitação em Deus. Se você vê que alguém está dizendo, não, Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo, irmãos, primeiramente questione sua interpretação. Se a Bíblia fala uma coisa, acredite, porém, não traga isso apenas para a sua concepção. Analise, estude-a, pois isso aqui, pois a Bíblia, irmãos, ela é o caminho. Creia em Deus, mas se arrependa do que faz. Para aceitarmos ao Senhor, temos que negar uma parte de nós. E Nietzsche não aceitava isso. Ele não aceitava que nós precisamos negar uma parte de nós. E que parte é essa? A parte que nos conduz ao erro. Agora, irmãos, enfim, vamos ler aqui o capítulo 15. Acompanhe comigo se você tem uma Bíblia aí consigo. Salmo de Davi, capítulo 15. Senhor, quem poderá viver no teu santo monte? Quem morará no teu santuário? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz, que pratica a justiça e que de coração fala a verdade. Não usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos imbecilículos, que despreza o pecado rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra, que empresta seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros, que se recusa a aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Um homem assim permanece firme para sempre na presença de Deus. Então, irmãos, se você quer uma certeza na sua vida, é que você deve amar a Deus. Acima de tudo, faça apenas o que é o correto. E mesmo que alguns apontem para você, olha só ele ali se humilhando, se ajoelhando, meu Deus, eu vou gravar isso aqui, ó, postar na internet, olha só o crentinho aqui. Irmãos, muitos crentes, muitos, aliás, centenas de milhares de crentes, alguma vez eles já desdenharam de orar a Deus, já desdenharam do amor que a gente tem por Deus, já fizeram brincadeiras a respeito do nome de Jesus. Mas uma coisa interessante sobre todos esses, irmãos, é que eles sempre enxergam a glória de Deus, mesmo que não seja nesse mundo. Pois, irmãos, não viva sua vida como se isso aqui fosse tudo. Viva sua vida para Deus. Agradeço a rica oportunidade e eu espero de coração que muitos aqui não estejam analisando o vídeo e botando os erros, porque eu, irmão, sou jovem. Eu sou jovem e não sei de muitas coisas. Eu não sei decorado todos os versículos da Bíblia, mas eu sei o que é o certo, que é servir a Deus acima de tudo. Por isso, irmãos, não busquem erros em pregações, mas veja se está correto e se estiver, faça conforme o Senhor. É isso a mensagem que eu quero transmitir aqui. Haja por Deus e não por você nem pelos homens. Obedeça, mas primeiramente a Deus. Agradeço a rica oportunidade e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.